Cruzeiro foi muito seguro no jogo. Portuga arrumou o Gerson no time, né? Mais um bom jogo dele, mais uma vez carteando o jogo. Destaco, obviamente, o Depilado, que fez o gol da vitória, né? Gente, o Arroio é rápido, ele é muito arisco. Nos últimos jogos aí, ele fez 4 gols e deu uma assistência. Então nota-se claramente o crescimento também, eu falei do Gerson, mas também do Arroio, né? Nas mãos do técnico Arthur Jorge. Inclusive a imprensa colombiana, logo depois do jogo, começou a destacar mais um gol do Arroio, né? E aí falando de Copa do Mundo e tal. Salve nação, rapaziada! O Cruzeiro venceu o Remo por 1-0, pessoal. E o técnico do Cruzeiro, o Arthur Jorge, conseguiu tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, pessoal. E o Everton Guimarães fez uma excelente análise sobre o jogo do Cruzeiro e principalmente elogiou o técnico do Cruzeiro. Rapaziada, antes de nós ver a análise do Everton Guimarães, deixa aquele like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários, é de graça e eu vou ficar muito agradecido. Rapaziada, dá uma atenção, o Everton Guimarães elogiando o técnico do Cruzeiro e fazendo uma excelente análise sobre o jogo de hoje. O Jorge, meu filho, você matou a turma do coração com essa escalação inicial sobre o jogo, hein? Bem diferente do que todo mundo imaginou. Se tivesse 1 milhão em cima da mesa para eu tentar adivinhar a sua escalação antes do jogo, eu teria perdido 1 milhão. Mas o que importa é que pela primeira vez na história, o Cruzeiro foi lá e venceu o Remo em Belém, terra onde Jesus nasceu. Primeira vitória fora de casa, terceira consecutiva, num gramado ruim. Arthur Jorge citou isso antes do jogo, até de forma veemente. Vitória importante, né, gente? Importante, até porque não tem vitória que não seja importante. Mas eu me refiro ao fato de, por obrigação, o técnico ter que segurar os jogadores fisicamente. Aí ele não tem força máxima e vai lá e ganha fora de casa, né? Dupla de zaga do Cruzeiro impecável, impecável, principalmente João Marcelo. Foi tão bem a dupla de zaga que protegeu o inseguro Matheus Cunha. Foi bancado pelo Arthur Jorge, surpreendente. Eu fiquei muito surpreso mesmo. Quando saiu a escalação, aliás, eu acho que todo mundo ficou, né? Porque, porra, bancou o Matheus Cunha. Imaginei que ele fosse escalar o Otávio para jogar contra o Boca, né? Mas enfim. Falando de Arthur Jorge, a cada jogo, gente, desculpa voltar nesse tema, tá? A gente vai notando claramente que o trabalho dele em relação ao que fez o Tite aqui não tem margem de comparação. Exceção, obviamente, aquela derrota estranha para o São Paulo. Curiosamente, mesmo jogo que mudou a sequência do Cruzeiro ano passado, acabou, de certa forma, sendo um ponto de mutação para o Cruzeiro esse ano até aqui, né? Obviamente que eu não estou desconsiderando a derrota para a Católica, mas no Brasileiro o Cruzeiro vai subindo. E depois daquela derrota lá, o Cruzeiro vai subindo e ninguém mais está falando em Z4. E não vai voltar a falar, vocês podem ter certeza disso. Eu estou destacando aqui o trabalho de curto período até aqui do Arthur Jorge, mas quando o time encaixa, ele muda as peças, como ele fez hoje, mas a forma do Cruzeiro jogar vai seguindo, vai seguindo. Gente, o Cruzeiro foi muito seguro no jogo. Portuga arrumou o Gerson no time, né? Mais um bom jogo dele, mais uma vez carteando o jogo. Destaco, obviamente, o Depilado, que fez o gol da vitória, né? Gente, o Arroio é rápido, ele é muito arisco. Nos últimos jogos aí, ele fez 4 gols e deu uma assistência. Então nota-se claramente o crescimento também, eu falei do Gerson, mas também do Arroio, né? Nas mãos do técnico Arthur Jorge. Inclusive a imprensa colombiana, logo depois do jogo, começou a destacar mais um gol do Arroio, né? E aí falando de Copa do Mundo e tal. Gente, só para fechar aqui, para não me estender demais, tá? Não tem como não destacar o estado do gramado, os desfalques, o fato do Caio Jorge ainda não estar bem fisicamente. Eu não acho que eu estou viajando nesse tema, sinceramente que eu não acho. Acho que está meio claro para todo mundo que o KJ ainda está abaixo, imagina quando ele estiver bem novamente, né? Então está abaixo fisicamente. Então, considerando tudo isso, grande vitória do Cruzeiro, principalmente porque está em cima de um jogo de Libertadores contra o Boca, e que o Cruzeiro não pode nem sonhar em não ganhar esse jogo na próxima terça-feira. No mais, final de sábado legal para todo mundo, bom domingo e um beijo na alma. E o que me chama a atenção, por exemplo, o Cruzeiro já teve algumas vitórias. No caso de hoje, vence por 1-0. Mas foi aquele 1-0 que deixa uma dúvida. Foi aquele 1-0 que a gente enxerga um monte de problemas. Agora já é a terceira vitória consecutiva e dá para perceber de fato essa evolução, muito longe do que o time ainda precisa para ser muito competitivo no próprio Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, que teremos aí terça-feira, e acho que até um outro desafio para esse time, porque tem o Mineirão lotado, abarrotado, e para desbloquear outro trauma. Eu falei aqui depois que o jogo terminou, comentando com a Rafa, com o Valu, em alguns momentos,
naquele acréscimo do jogo, a gente tinha um trauma, porque, pô, o Cruzeiro, por exemplo, contra o Goiás, acaba levando o gol no acréscimo. Em outras situações também, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro sofrendo gol no finalzinho da partida, então já fica um trauma. Esse trauma hoje, espero tenha sido desbloqueado. O Cruzeiro conseguiu suportar a pressão, Matheus Cunha não foi muito ameaçado e o Cruzeiro sai daqui com a vitória. E outra situação, não vou dizer um trauma, mas algo que o Cruzeiro está precisando também para se confirmar, é conseguir ter essa boa atuação com o Mineirão lotado. Que às vezes o torcedor faz aquela mobilização, enche o estádio e a gente vê uma situação que decepciona a gente no gramado, né? Que essa evolução também já consiga nos dar essa resposta, que nesse Mineirão lotado, que o time consiga jogar junto com essa arquibancada e vindo uma vitória também, da maneira que vier até, diante do Boca Juniors, seria uma vitória espetacular no que o Cruzeiro precisa nessa Copa Libertadores para se recuperar. Afinal de contas, teve o tropeço diante da Universidade Católica. Mas ainda hoje, a gente aqui comemorando muito essa vitória, os 3 pontos, esse resultado. E me chama a atenção esse ponto, viu, Rafa? Pelo menos, com esta vitória, não foi aquele negócio de 1-0, mas que deixa um monte de interrogação na cabeça. Não, dentro das circunstâncias, dos desafios de desfalques, de campo, etc., foi 1-0 do Cruzeiro. Dá para dizer que convence, nesse sentido de um time com cada rodada subindo um degrau de evolução, Rafa. É isso, rapaziada, eu quero saber a sua opinião. Papo reto, o time do Remo, mano, é um time horroroso, mano. Nossa, que time ruim, mano. E o campo piorou. O time é ruim, o campo é ruim. Nossa senhora. Agora eu vou falar pra vocês, pessoal. O Gerson, o Caio Jorge e o Matheus Henrique, pelo amor de Deus, mano. O Caio Jorge, mano, o cara jogava pra caramba, o pessoal até cogitava ele na seleção brasileira. Mas o cara, nossa, mano, jogando sem vontade nenhuma, sem garra nenhuma. Papo reto, mano. O Gerson, o Caio Jorge e o Matheus Henrique pode jogar no lixo que tá podre, rapaziada. Meu Deus do céu, o único que representa é o Arroio, mano. O Arroio joga pra caramba, hein. Eu acho que é angolano, sei lá. Sei lá de que país o Arroio é. Se você sabe que time não, que país o Arroio é, deixa aqui nos comentários. O Arroio joga pra caramba, mano. O cara se esforça, corre. E o pior que o Arroio é fã do Vinícius Júnior e do Neymar, né? Aí ele se chama Arroio Júnior. Da hora. Mas é isso, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião referente ao jogo do Cruzeiro. Esse técnico aí é bom, mano. O Arthur Jorge. Eita, técnicozinho bom, hein? Tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Parecia que o Cruzeiro nunca ia sair da zona de rebaixamento, pessoal. Mas o técnico conseguiu, mano. Mas é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, dá aquela hypada no vídeo que é de graça, certo? Eu vou ficar muito agradecido. Tamo junto, seus lindos, é só o começo.